Você é gago? Seu filho sofre com a dificuldade para falar? Gaguejar atrapalha bastante, prejudica a convivência com os amigos, na escola. A pessoa fica ansiosa, constrangida e pode até mesmo se esconder de todos. Como parar de gaguejar? Comigo no estúdio, a fonoaudióloga Fabíola Hashimoto, é isso mesmo, né, Fabíola? Isso. E o neurologista Reinaldo Ugrinovich. Obrigada por terem vindo. Temos muitas perguntas e dúvidas a respeito desse assunto. E eu já começo com a pergunta do Alan Santos, de Nova Serrana, e também da Ana Cláudia. Ambos querem saber, a gagueira é hereditária? A gagueira é um distúrbio neurológico que afeta 1% da população mundial. E ela tem uma causa neurológica e genética. Eu gostaria que o Dr. Reinaldo complementasse. Mônica, quando a gente fala de doença genética, precisa tomar cuidado entre diferença entre genética e hereditária. Que nem sempre é a mesma coisa, né, Não Reinaldo? sempre é a mesma coisa. Toda doença hereditária ela é genética, mas nem toda doença genética é hereditária. Então, a gagueira não é hereditária obrigatoriamente. Quer dizer, se você tem o pai ou sua mãe que gagueja, não significa que você vai ter. Mas já é sabido que ela é uma doença genética, uma alteração em alguns cromossomos, parece que o principal cromossomo 12, isso já está mais ou menos definido. Então, ela é uma doença genética, mas não necessariamente hereditária. Em alguns casos... A não ser existe uma forma familiar né, da gagueira mais constante. Em alguns casos tem uma gagueira familiar. Que nesse caso é comprovado, o pai vai passando, é hereditário. Então, em alguns casos pode ser hereditária. Aí é uma herança autossômica que a gente fala dominante, que aí passa de pai para filho, né? Mas é raro, a maioria é genética sem ser hereditária. Eu tenho aqui a pergunta do Lindomar, do bairro São Gabriel, em Uberlândia. Abraço para você, viu, Lindomar? Ele tem um filho de 4 anos que está gaguejando bastante, principalmente quando ele quer falar rápido. Aí ele quer saber qual o tipo de tratamento, porque os pais estão preocupados com o filho. Aliás, é uma preocupação comum de outros pais aqui que também nos enviaram perguntas. Sim. Entre 2 e 4 anos, ocorre uma gagueira de baixo risco. Mas precisa saber se ele começou a gaguejar agora ou se está no final ou se está iniciando essa gagueira. Certo. Então, a gagueira tem baixo risco, de 2 a 4 anos, de 4 a 7 anos, médio risco, e de 7 a 12 anos, alto risco. Então, ele precisa ser avaliado para um diagnóstico e orientações. E aí, no caso, qual especialista procurar? Um fonoaudiólogo. O fono e o neurologista? No caso, o fonoaudiólogo. E nós faremos o profissional que trabalha com gagueira, que trabalha com fluência, fará um diagnóstico adequado e os encaminhamentos necessários. Se houver necessidade, o neurologista ou o otorrino, dependendo do caso. Só para completar, a gente falou da causa genética, mas existem algumas formas, né, que também são raras, de causas secundárias para a gagueira, né? Isso. Porque se sabe que existe uma região do cérebro que é comprometida, que é a área motora suplementar e a área motora propriamente dita, o lobo frontal, parte anterior do cérebro. Certo. Então você pode, em alguns casos raros, você ter uma lesão nessa região e determinar a gagueira. Então é nessa hora que talvez entraria o neurologista, mas o diagnóstico é muito mais clínico, né? Não tem nem dúvida, a pessoa gagueja, você não vai ter dúvida. E o encaminhamento é muito mais para o fono, né? Às vezes psicólogo, dependendo da situação. É porque a criança se esconde, né? Acaba... Dependendo vamos dizer assim, da repercussão emocional que dá naquela criança, mas Exatamente. Lembrando que não é uma doença emocional, né? A gente precisa deixar bem claro. Ela é um distúrbio neurológico. Não é emocional. Certo. Por isso, o fonoaudiólogo é o mais indicado até para fazer os encaminhamentos necessários. Depois eu quero saber qual é o tipo de tratamento. A Tânia Mari, de Uberlândia, ela tem um filho de 3 anos, começou a conversar cedo, se expressa muitíssimo bem, até que de uns dias para cá ele começou a gaguejar sem nenhum motivo aparente, e ela notou que ele começou a conversar devagar, ela pedia a ele que repetisse as palavras, né, com calma, e agora, quando ele a chama, ele diz, ele só mostra a mãozinha, ele não quer conversar mais, e ela está muito preocupada. O que ela pode fazer? Melhorar a conduta com ele. Não ficar interrompendo, não pedir para falar calmo, devagar, respirar. Isso são condutas inadequadas. Não devem ser feitas. Porque senão ele começa a perceber que, opa, não está bem aqui. Não está normal. Ninguém está gostando do que eu estou falando. Por isso que ele parou de falar. Você sabe que hoje eu estava comentando de manhã, na minha casa, lá com um rapaz fazendo um serviço na minha casa, e eu comentei que eu vinha da entrevista sobre gagueira e tal,
Ele falou, não, tinha um irmão meu que gaguejava e minha mãe, quando ele gaguejava, jogava água fria nele. Ai, coitado. E ele disse que parava de gaguejar. Eu falei, não vou recomendar isso para ninguém. Por favor, né, Por favor, ninguém faça isso. E aí, no caso... Mas ocorre muito isso, de jogar água. No consultório a gente ouve muitos casos, né? São muitas histórias e muito sofridas para a pessoa que gagueja. Então nós não vamos tratar a gagueira, e sim a pessoa que gagueja. E qual que é o tratamento, Fabiola? Então, o tratamento é muito específico. Para cada caso ou Para cada tratamento? caso, porque eu estou tratando a pessoa que gagueja. Então não tem uma receitinha de bolo. Entendi. Eu preciso de fazer uma boa avaliação de linguagem, de fala, voz, de motricidade orofacial, desses órgãos fonoarticulatórios e dar o tratamento adequado para cada pessoa que gagueja. E aí há uma... eu posso dizer, cura ou há uma melhora, a pessoa consegue novamente ter a sua autoconfiança? Existe medicamento também? Existe um medicamento que está sendo para ser lançado, chama Pagoclone, que é um remédio que se usa para ansiedade e tudo, mas não é por causa disso que falar que a gagueira novamente é um problema emocional, não tem nada a ver. Certo. É um medicamento que age no sistema GABAérgico que talvez esteja envolvido na produção da gagueira de uma forma lá, neurotransmissor cerebral. E parece que ele melhorou em 50% a intensidade da gagueira. Então parece que ele vai ser aprovado agora, até o final desse ano, começo do ano que vem, pelo FDA americano para tratamento de gagueira. Vai ser o primeiro remédio que vai ter indicação na bula para gagueira, sabe? Mas como ajuda, viu, Mônica? Isso não é um remédio, não é um remédio que você vai tomar e vai curar e não precisa da fonoaudióloga. A fonoaudióloga precisa para um tempo específico também para cada caso, mas há uma melhora significativa. Há uma melhora. Eu tenho aqui a preocupação... enquanto houver remissão do problema, há necessidade. E é um trabalho mais longo. Eu tenho aqui a pergunta da Cristiane Santos, de Uberlândia. O filho dela está ali com quase 3 anos e começou a gaguejar. É muito aquilo que você falou do baixo risco, né? E há momentos em que ele fica muito nervoso. Ela leu que nessa idade é normal. Ela está preocupada. Qual o caminho para ela? Ele está de baixo risco, mas ele precisa ser avaliado. Há uma disfluência comum e uma disfluência gaga, que são como uma gagueira atípica. Então, se ele tiver mais de 3 repetições de sílabas ou palavras, vai falar a palavra pato e vai repetir pá, 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 pato. Então, isso aí já é preocupante. Ou ele vai falar esse pato com tensão no P. Ele vai ficar preso mais de 2 segundos. Ele vai ficar pato. Ele vai colocar muita tensão para falar. Então, isso precisa ser avaliado, ser mais de perto. A gente falou aqui de crianças, mas tem uma moça que nos ligou no portal de voz, né, não deixou o nome, e disse que o marido dela gagueja bastante. É comum no adulto também? Se não for tratado na infância, né? Aí isso persiste. Lógico, persiste. E há tratamento no caso dele também, Fabiola? Mas é mais complicado. No adulto é sempre mais complicado, porque a criança está numa gagueira do desenvolvimento. E o adulto, ele já passou por isso. Às vezes, ele pode ter gaguejado quando criança, não houve um tratamento, e agora essa gagueira está atuando, né? Está mais persistente. No adulto as coisas estão mais estruturadas, né? Entendi. Então é mais difícil, mas tem tratamento, né? A gente vê os pacientes que acabam fazendo um tratamento fonoaudiólogo com paciência, com perseverança, acabam sempre melhorando, né? Que eu ia acabar de perguntar para vocês agora. A gente vê essa preocupação dos pais, das próprias pessoas ali que tem o marido, tem o namorado, tem a irmã. Há tratamento, sim. O ideal é procurar o especialista correto e ter disciplina no tratamento. Também. A gente não fala de uma cura, né? A gente não pode afirmar uma cura 100%. Mas melhora. Mas dependendo do caso, há uma melhora muito significativa. Ele pode comunicar mais com prazer, sem medo, né, Fabiola? Sem medo, diminuir as tensões para falar. E qual o papel da família, do educador nesse processo de tratamento? Se faz assim mais do que importante, fundamental? Fundamental. O que a família pode fazer para ajudar? Então, seguir as orientações do profissional, por exemplo, não corrigir a criança, se for uma criança, dar tempo para que essa criança possa falar, possa contar a história. Adulto tem mania de interromper toda hora. Talvez seja uma pressa, né? Não é o paciente que está tenso e nervoso, e sim quem está ouvindo. Quem está ouvindo precisa de ter uma calma,
uma tranquilidade. Uma serenidade. E evitar Pra sempre atender aquele gozações, paciente. né, aquelas brincadeiras, isso aí atrapalha demais, Sim. né? Porque sempre tem, né? Então a gente precisa ter um cuidado de entender que isso é uma doença, né? Que não é da pessoa que ela gagueja porque ela não quer, tem porque ela graça. é nervosa. E não tem graça. E o Não tem slogan graça. da campanha, gagueira Não tem graça. não tem graça. E não tem tratamento. mesmo, assim, a gente tem que ajudar quem está perto da gente ali, indicando, e foi isso que o Bem Viver quis fazer aqui hoje, né, ajudando essas pessoas que estão com dúvidas, né. Então tem tratamento, neurologista, fonoaudiólogo, é só procurar, porque tem aí uma saída. Eu quero muito agradecer a sua participação, Fabiola Hashimoto, fonoaudióloga, e também ao neurologista Reinaldo Ugrinovich. Sem dúvida, depois a gente vai falar mais a respeito desse assunto, que é muito importante. Informação faz diferença, né? Obrigada pelo convite e Imagina. oportunidade de divulgar a fonoaudiologia e o nosso trabalho. E no blog depois eu vou redigir lá para você tudo sobre a campanha, tá, Fabiola? Tá vai deixar certo. comigo aqui. Obrigada a ambos, bom fim de semana, tá? Também. Igual